Então, pronto. Estamos gravando. E vamos aqui aos slides. Se não me falha a memória, na semana passada, a gente estava falando sobre esse pacote de slides aqui. Sobre padrões elétricos e convenções. A gente passou por isso, tá? Deixa eu autorizar a entrada de alguém. Daiane. A gente passou por essas questões aqui dos múltiplos e submúltiplos, né? São os prefixos métricos. Prof. Oi, boa noite, Daiane. Boa noite, galera. Boa noite, Dani. E a gente falou também sobre essas regras aqui, né? As regras de como fazer as conversões. A gente parou, se não me engano, no final da aula, a gente estava fazendo algumas continhas aqui com isso. Mas foi, na verdade, foi sobre isso aqui, ó. Sobre multiplicação e divisão. A gente fez umas continhas aí no final da aula. Deixa eu atualizar mais alguém aqui. Genival. Cadê? E a gente parou nessa questão da divisão, ficamos de terminar esse pacote de slides, que agora a gente vai falar sobre o arredondamento. Então, arredondamento. Onde é que a gente usa arredondamento? Se a gente fizer alguma conta, deixa eu pegar a calculadora aqui. Pronto, se a gente faz algum cálculo, dependendo do cálculo, né, claro, vou aumentar a tela, a gente vai fazer o seguinte, vamos supor que a gente esteja calculando lá uma corrente, né, por exemplo, a gente tem a corrente lá, chegou ao seguinte conta, lá vai ser, sei lá, 5 volts dividido por 3 ohms. Então, a gente vai ver, então a gente quer dividir 5 por 3. Então, se é 5 por 3, a gente vai ver na calculadora e divide 5 dividido por 3, né, e dá esse número aqui, ó. A gente não vai anotar todos esses algarismos aqui como sendo a nossa resposta, né? A gente vai ter que fazer um arredondamento, um truncamento aí da nossa resposta. Então, quantas casas a gente deve considerar depois da vírgula? Nesse caso aqui é um ponto, né? A gente vai considerar quantas casas. Então, a gente está aqui na nossa regra dizendo que a gente vai usar sempre 2 casas após a vírgula. Tá? E a gente vai ter essas 2 condições aqui embaixo. Se o algarismo a ser suprimido for menor que 5, deixamos o seu vizinho da esquerda como está. Bora pensar aqui. Nesse caso aqui, desse que está na tela e na calculadora, o algarismo vai suprimir vai ser a partir desse terceiro 6 aqui, ó. Daqui para cá que a gente vai suprimir. E esse algarismo ele é menor que 5? Não. Não. Então, se não é, a gente pula para a próxima condição. Essa condição aqui é falsa, vamos para a próxima. A próxima, se o algarismo a ser suprimido for maior ou igual a 5, incrementamos o seu vizinho da esquerda em 1 unidade. Então, ele está aqui. Ele é maior ou igual a 5? Maior. Sim, ele é maior. Se ele é maior, a gente vai suprimir daqui para cá ou daqui para o lado direito tudo, a gente vai suprimir, vai deixar de existir. E esse algarismo aqui vizinho da esquerda dele, certo? Ele vai ser incrementado em 1 unidade. Então, esse número vai ficar 167. Vou escrever aqui, ó. Então, o resultado daquela conta ali, se estivesse fazendo, por exemplo, seria 1,67 amperes. Então, seria esse o resultado desse cálculo com o arredondamento aí. Então, é sempre isso que deve ser feito. Sempre que a gente tiver números muito grandes, ou no caso decimais, em uma certa quantidade aí, que extrapole 2 unidades, né, a gente vai ter que arredondar. Então, vamos passar uns exemplos para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, você tem um número lá, 2, eu engrosso essa caneta aqui, 2,6632. Então, esse número aqui ficaria como aí?
Deixa eu passar mais aqui, né? Escrever logo mais aqui, ó. Primeiro ficaria do jeito que está. Só suprimia os dois últimos números. Certo. Peraí que a gente colocou aí. 9. Então, o primeiro, segundo o colega disse aí, né, que vai ficar do jeito que está, suprimindo apenas esses dois últimos algarismos aqui. Alguém discorda dele? Então, vamos ver, vamos olhar para a nossa regra. A gente quer deixar duas casas, tá? Duas casas está aqui. Então, a gente vai observar esse algarismo aqui, que no caso é um 3. E vamos olhar naquelas regras lá da gente, ó. Então, aqui, ó, se o algarismo a ser suprimido for menor do que 5, tá? E nesse caso, 3 é menor do que 5, né? Aqui, ó, 3 é menor do que 5. A gente vai fazer o quê? A gente vai deixar o seu vizinho da esquerda como está e apenas suprimir aquela galera da frente. Então, a gente vai deixar esses aqui do jeito que estão, ó, esse cara da esquerda do jeito que está, e vai acabar com esses aqui, ó, apagar eles. Então, vai ficar aí 2,66 apenas. Alguma dúvida aí? Não. Então, pronto. Então, bora para o próximo. E esse aqui agora ficaria como de baixo aí? A letra B. Então, de novo, a gente tem aqui... Oi? Ele vai ficar 26, 0,5. Vai suprimir, porque o terceiro número, no caso o segundo, né? Ele é igual ou maior que 5. Então, você Isso. E acrescentar um algarismo. Isso, justamente. Então, bora responder aqui passo a passo. Então, a gente quer deixar duas casas depois da vírgula, tá? Então, a gente vai observar esse cara daqui. Então, se olhar pela nossa regra, ele está aqui na condição de baixo, né? Se o algarismo a ser suprimido for maior ou igual a 5, né? Então, ele é maior ou igual a 5. Então, a gente vai fazer igual o colega falou aí, ó. Vamos incrementar seu vizinho da esquerda. Então, esse aqui da esquerda vai ser incrementado em 1 unidade. Então, esse aqui, ó, vai incrementar em 1 unidade. E daqui para frente a gente suprime, ó, essa galera. Então, como é que fica? Vai ficar 23, né? 23, e esse 0,4 mais o 4 vai acrescentar 1 ali, né? 0,5. Então, aí, 23,05. Então, é isso aí. E essa letra C? Essa era a minha dúvida. A C que é a minha dúvida. E os demais aí, o que dizem da letra C? Ele vai acrescentar um algarismo. E lá acrescenta um aqui? É que vai suprimir. E aí, se acrescentar um? Vai suprimir, vai ficar 9,10. 9,10? Os demais concordam, hein? Olha esse número que está aqui e esse que você acabou de escrever. Faz sentido aí? Não faz, não. Eu acho que vai ficar 10. 00. Não faz, não. Como é que você está com 9,99? Isso, vai ficar 10, 00 no final. Bora ver por que fica, né? Bora apagar aqui. Então, olha só. Então, pela regra, a gente vai pegar, a gente quer manter essas duas casas, né? Então, a gente vai analisar essa terceira que é. Então, por conta disso, a gente vai incrementar aqui uma unidade nesse vizinho da esquerda. Então, quando a gente incrementa uma unidade nesse vizinho da esquerda, 9 mais 1 vai dar 10, né? E vai 1. 9 mais 1, que acabou de ir lá para cima, ó, 10 e vai 1, tá?
Esse 9 mais 1 aqui vai ser o quê? 10. Não tem para onde ir mais um, não. E você repete a vírgula aqui de baixo. Então vai ficar isso aqui de suprime, né? O número arredondado aí vai ser 10, 0, 0. Então segue a regra normal da Isso, é só seguir a regrinha normal da soma. Então é isso. Então, alguém tem alguma dúvida aí nesses exemplos? Então, vou voltar para os slides aqui. Ó. Aqui tem alguns exemplos, tá? Eu não vou fazer todos eles, não, porque, como eu sempre lembro vocês, nossa carga horária aqui está bem pequena, né? A gente não pode parar para fazer todos os exemplos igual na sala, não, porque a gente está trabalhando com, nesses encontros síncronos, com a metade da carga horária. E aí tem a questão do uso da calculadora, tá? O uso da calculadora, eu deixei um vídeo, não sei, deixa eu bora dar uma olhada aqui. Aí, coloquei um vídeo sobre calculadora aqui em algum lugar. Mas tem que noções sobre calculadora científica, tá? 3 pessoas olharam ele. Então, se alguém tiver alguma dificuldade na calculadora, para essa primeira parte, né, de Eletro 1, eu dou noção aí de como você usar a calculadora. Mas certamente que lá no semestre que vem, Eletro 2, você vai ter que aprender algumas outras coisinhas aí que eu não abordei aqui nesse primeiro vídeo, tá? Então, na semana 2, o terceiro link aí, é justamente essa questão da calculadora. Então, não vou saltar isso aqui também. Tirar uma dúvida, professor. Referente ao questionário, quem não fez, tem como reenviar? Não entendi o questionário. Fazer o questionário. Porque tem alguns questionários que eu não consegui fazer que não está mais disponível. Isso, é porque o questionário, ele vence, toda semana ele vence, cada um é para uma semana. É isso. Mas tem como reenviar, como faz? Você está falando de qual? É do 1 ou do 2, você está falando aí? Dos dois, eu não participei de nenhum dos exercícios, só assisti as aulas. Conta do trabalho lá, não consegui exercitar, não. Não, é porque o questionário você não precisa fazer exatamente na hora da aula, você pode fazer qualquer hora da semana. Ele fica aberto lá a semana toda. Eu deixo uma semana, tipo assim, tá, abre hoje e fecha na próxima semana. Aí qualquer dia e horário você pode fazer lá. Poderia, né, ter feito, no caso. Quem foi que não fez foi Erivaldo, viu? Ele. E eu, professor. André também? Eu abri o outro questionário da outra semana que vai chegar e ele disse que eu já perdi uma oportunidade, que eu só tenho direito agora uma vez só. Eu tenho que ver como é que eu zero, então, essa questão das oportunidades. Deixa eu anotar aqui. Eu tava abrindo para poder prestar atenção nas coisas que tinha para fazer, aí abri ele, mas nem tinha dado aula dele ainda, aí ele disse que eu já perdi a oportunidade, que eu tenho direito só mais uma chance. Oportunidade do questionário. Eu vou ver aqui, não era nem para aparecer, viu, da semana seguinte, era para aparecer agora só o questionário 2 para vocês, que a gente está na terceira semana. Era para aparecer até esse 2 aqui de baixo, que tem o 1, tem o 2A e tem esse 2 aqui, ó. Não é para aparecer só até esse aí. De fato, tem pessoas que olharam aqui o questionário 3 mesmo, 2 pessoas já olharam o questionário 3. Eu vou conferir essas datas aqui, deixa eu anotar também, conferir as datas. Data desse questionário. Depois eu vou ver isso. E sobre quem não pôde fazer os questionários, tá? Eu não vou reabrir eles, não, porque vocês têm que se policiar em fazer as atividades durante a semana. Eu vejo aqui, ó, por exemplo, os slides, as listas, por exemplo, que pouquíssimas pessoas pegaram, né? Tem, acho que mais de quase 30 inscritos na sala. Tem 4 professor, pessoas. Oi. Mas é para o dia 25, é até amanhã. Então tá aberto, justamente. Então tá aberto o questionário 2, ainda tá aberto. Então, quem quiser fazer, ainda dá tempo de fazer até amanhã. Quem perdeu aí. Pronto, então eu vou fazer o 2, tentar aqui abrir. Pronto.
Mas é bom estudar primeiro. Se pegar o questionário para fazer sem estudar, assim, eu não sei se você já sabe o que tem os Eu estou requisitos. estudando, eu já vim assistindo as aulas aí online aí. Pronto. Então, já gravadas, tem os vídeos já, Tá, nas minhas participações. certo. Mas, Eu parei hoje na primeira Agora, região. professor, sim. tem uma questão que está errada aí no questionário, viu? Eu tentei. É uma questão que fala sobre micro. Fala. Peraí, que eu até tirei print. Depois você me manda, então. Qual potência de 10 abaixo representa? Aí tem o símbolo de micro. Então, Aí tem duas questões que estão 10 a menos 6. Então você. Eu marquei me manda uma aí. e estava errada. Você me manda o print aí, depois eu vou dar uma olhada aí. Mas aí como eu tive duas tentativas, aí eu fiz outra vez. Aham, acertou. Aí já dessa outra vez já não apareceu essa questão. Mas eu vou mandar print para o senhor. Aham, tá certo. Então vamos continuar aqui, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre símbolos gráficos e diagramas. Então, se a gente tem nosso circuito fosse uma pilha, né, alimentando uma lâmpada através desses fios aqui e com esse interruptor, né, podendo aí interromper o funcionamento da lâmpada, a gente, sempre que eu quisesse representar um circuito desse, eu tivesse que desenhar tudo isso aqui, ia ser muito trabalhoso representar um circuito. Então, a gente precisa de uma forma mais prática para escrever isso. Só um minutinho. Então, a forma mais prática que a gente tem, uma das formas, né, no caso, é o diagrama esquemático, que a gente representa todos esses componentes aqui do lado esquerdo, a gente está representando aqui por apenas alguns traços, tá? Então, a bateria, no caso, ela é representada por isso aqui, né, por esse conjunto de traços aqui. Então, isso aqui representa essa bateria. A lâmpada, ou qualquer carga, a gente vai sintetizar ela como sendo um resistor, que é esse zigue-zague, certo? Inclusive, vai ter um circuito mais complicado também. Imagina se tivesse aqui qualquer outro circuito que fosse um pouco mais complexo, a gente resume isso tudo a única resistência, a gente pode resumir no caso, né? E representar apenas por isso aqui, apenas por um único resistor. Então, esse que a gente chama de resistor, muitas vezes a gente está representando aqui um equipamento, tá? Um equipamento que está sendo simbolizado aqui por esse símbolo, por esse bichinho aí. Esse símbolo aí, professor, como é Oi? que eu vou identificar qual é o positivo e qual é o negativo? Na bateria? Na bateria, o positivo é sempre a barrinha maior aqui, ó, essa barra maior aqui é sempre positivo. Foi bom você perguntar isso, que eu esqueci de falar, ó. E essa barrinha menor, quando está ligada aqui, ela vai ser o negativo. Então, você vai sempre olhar as barras aí. Onde a barra maior tiver, vai ser o terminal positivo. E, consequentemente, a menor vai ser o negativo. Então, nunca, quando for desenhar, toma cuidado para não desenhar tudo do mesmo tamanho, por exemplo. Ou fazer isso aqui, por exemplo, né, que eu fiz ali, ó. Isso aqui não existe não, tá? Isso aqui não existe. No fundo das contas, você tem que sempre ter uma barra maior e uma barra menor nos extremos, né? Fazer o contrário aqui, ó. Pode ter uma barra menor ali, maior, menor. Então, nesse caso aqui, o positivo, ó, tá para baixo. Nesse caso aqui, o positivo tá para cima. Então, a gente tem que observar isso aí. Mas para você falar que eu tá passando batido. E outra coisa que a gente tem também é o interruptor, tá? Que nesse caso é simbolizado por isso aqui, ó. E os fios também, né? A gente tem os fios passando aqui de um lado para o outro, a gente simboliza por essas linhas formando um ângulo aqui sempre de 90 graus, ó. Tem gente que quando vai fazer isso aqui, faz um traço, digamos, para cá, faz um traço para cá, né? Desenha de qualquer jeito aí. Mas não, você tem que simbolizar fazendo ângulos aqui, ó, de 90 graus, ó, tudo retinho aqui, ó. Tudo bonitinho. E aí existem símbolos para os mais diversos componentes e dispositivos elétricos e eletrônicos que existem fora aí, tá? Então, aqui tem uma lista com várias coisas, tá? Fone de ouvido, aqui, fone de ouvido, aqui a chave que a gente já falou, transformador. Então,
tem muitos aqui que vocês não viram, vão ver ainda, né? Quem está começando nessa área agora, ainda vão conhecer, mas saiba que existe essa relação aí com vários símbolos, e aqui tem outros também, campainha, certo? Alto-falante, e por aí vai. Voltímetros. Outra ali que é 2 modelos de bateria, né? Um é célula e outro é bateria. Isso, deixa eu voltar ali, cadê? Isso. Justamente, por quê? Porque a bateria, na verdade, ela é um conjunto de células de bateria, né? Então, por isso que a gente representa aqui com como se fossem 2 células aqui, ó. Elas ligadas aqui uma à outra. Mas, no fundo para questões práticas, a gente acaba desenhando logo desse jeito, tá? Que é mais rápido do que desenhar isso, né? Então, na mão mesmo, a gente está desenhando, eu acabo sempre fazendo isso de cima aqui, ó. Para poder adiantar o lado. Mas fica subentendido aí que é uma bateria ou célula. E aí tem vários outros símbolos, vocês vão conhecer outros também aí lá na disciplina de IEP. Em IEP, né? Assim, quando tiver fios, tá? E os fios estiverem ligados um no outro, tá? Ele vai ter uma bolinha no meio. Então, se eu tenho um fio passando aqui para alimentar um equipamento, tá? Por exemplo, aqui tem uma fonte. E aí eu tenho um outro equipamento aqui em cima, tá ligado no mesmo ponto aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter uma bolinha aqui dizendo que esse fio está emendado, né? E esse outro aqui, vamos supor que está pegando aqui embaixo, né? Tem uma bolinha ali para dizer que está emendado. A gente vai ter essas bolinhas para dizer que a emenda, né, que o fio está ligado. E quando o fio não estiver ligado, estiver apenas passando, né? Para refazer aqui, imagina que o fio passa por esse aqui, mas não liga. A gente faz uma curvinha. Opa. A gente faz uma curvinha aqui, ó, e segue até onde ele for ligado, né? A diferença aí, ó. Aqui em cima, ele não toca um no outro, estão desviando, e aqui embaixo, ele emenda, realmente. Por exemplo. Então, quando você for representar, tenta fazer isso. Veja que eu estou fazendo aqui muito à mão livre, digamos assim, e aí está ficando meio torto minhas linhas, mas o correto é fazer tudo retinho, tá? Eu tentei manter um ângulo de 90 graus aqui, né? Tentei manter aqui, mas como eu estou fazendo rápido, vai ficando torto. Mas quando for fazer no papel, eu tento fazer bonitinho. Aqui a gente tem uma placa de um circuito eletrônico qualquer, tá? Que eu não sei nem o que é isso. Dentro de que circuito é essa placa, né? Mas a questão aqui é o seguinte, é que todos os componentes que estão aqui nessa placa, eles são referenciados, tá, por letras. Então, essas mesmas letras que a gente usa aqui, ó, R corresponde a resistor. Então, se a gente observar aqui, está bem pequenininho ainda, talvez não dê para ver. Então, aqui tem um R, ó, R31, tá em cima. Aqui tem R32, tá? Esses 2 resistores aqui em cima. E assim vai ter R para todos os resistores. Então, todos esses bichinhos aqui são resistores, né? Então, vai ter a letrinha R indicando eles. Da mesma forma, capacitor. Capacitor vai ter a letra C, ó, que ela é C63, tá? Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Aqui é C05, ó. E aí a gente vai ter várias letras aí, né, representando cada símbolo, cada componente, que são essas mesmas letras que a gente vai utilizar aqui na nossa disciplina. E vocês vão utilizar também eletrodos, né, capacitor, indutor, diodo, né, que esse Dzinho aqui, ó, vocês vão usar lá em eletroeletrônica, né, lá no quarto semestre. Então vai ter lá um Dzinho de diodo aqui, por exemplo, tem um D de diodo ali, ó. Então, veja que essa linguagem é uma linguagem universal, tá? Então, essa placa, por exemplo, pode ter sido feita nos Estados Unidos, na China, na Rússia, qualquer lugar aí, mas as letras representando os componentes serão as mesmas. Então, diagrama esquemático, né? Isso aqui é um outro exemplo de diagrama esquemático, só que é um pouquinho mais complicado do que o anterior, né? Que a gente viu antes, que era só uma fonte, uma carga e uma chave, né? A gente também pode representar circuitos em diagramas de bloco. Então, a gente vai dizendo aqui qual a função de cada bloco, tá? O sinal entra nesse bloco, executa determinada função e sai para o próximo bloco. E executa outra função e sai para o próximo bloco. Então, essa é outra forma da gente representar nosso circuito. Então, às vezes, a gente não quer detalhar, a gente só quer a ideia geral do que vai ser feito. A gente
representa dessa forma, diagrama de bloco. Essa outra representação aqui, vocês vão ver lá em IEP, né, que é o diagrama unifilar, que é basicamente utilizado aí para compactar a informação, tá? Então, você quer indicar ali, tem vários fios, né, por exemplo, aqui nesse meio aqui, ó, você está dizendo que dessa caixa para essa caixinha aqui, que é um ponto de luz, né, no teto, está passando aqui 4 condutores, 1, 2, 3, 4 fios, cada tracinho desse representa um condutor. E aí, como é que você diz quais condutores são esses? De qual circuito é ele? Então, vocês vão ver lá como é que é isso, tá? Aqui, por exemplo, tem uma fase, né? Aqui é uma fase, esse aqui é um retorno do circuito 1, né? Da tecla A, que é esse interruptor aqui. E aqui você tem um circuito 2, que é um circuito de tomada, né? Fase neutra, que está indo para essa tomada daqui, ó. Então, só de olhar esses tracinhos aqui, com a prática, é claro, né? Vocês vão adquirir lá, vocês vão ser capazes de ler esse diagrama aqui e saber quantos condutores a gente tem passando de um lado para o outro. E lá também, em IEP, vocês vão aprender outra representação, que é o diagrama multifilar, tá? Ou seja, a gente descreve todos os fios. Então, aqui eu tenho um fio que é o meio, tem outro fio aqui que é uma fase chamada de R, e tem outro fio aqui que é o terra, né, que ele chama de PR. E aí faz uma emenda aqui no fio, ó, tá aquela bolinha lá preta, e vem aqui para essa chave, né, dessa chave distribui aqui para esses dois bichinhos aqui, que são duas lâmpadas. Então, isso aqui é bem parecido, né, com o diagrama esquemático. Só que ele omite aqui a questão da fonte. Ele omite, assim, na diagrama esquemático, que representa a fonte de tensão alternada desta forma. Tá? Que representa, assim, dessa forma. Aqui não, aqui você passa todos os fios, ó. Por isso que chama multifilar. São muitos fios aqui, ó. São vários fios. Passando para lá, passando para cá, e daí você vai pegando a amostra do que você precisa. E puxando lá para baixo quando você precisa. Mas vocês vão ver também lá em IEP, né? E aqui tem um misto também, né, que é utilizado em fiação de painel de carro, por exemplo. Você usa aqui como se fosse um diagrama de bloco, tá? E aí você indica que as cores dos fios também. Então, a ligação para esse pino 13 aqui, ele vai ser ligado, desse painel de instrumento, vai ser ligado no pino 32 dessa central aqui, ó. E aqui tem até a cor do fio, ó, laranja, LR laranja, MR marrom. Fio laranja marrom liga uma coisa na outra aí, ó. Então é outra forma também de representar. Então vocês veem aí que a gente tem várias maneiras aí da gente representar um circuito elétrico. Aí depende da aplicação. Para quem está trabalhando com instalações automotivas, por exemplo, isso aqui é bacana. É mais vantajoso, por exemplo, do que um diagrama multifilar. Ou do que um unifilar. Então, unifilar, por exemplo, nunca vai praticamente nunca vai se aplicar aqui a uma situação daquela do carro lá. Para casa, para residência, o unifilar acaba sendo um dos melhores, né? Juntamente com o multifilar. Só que o multifilar vai carregar muita informação e tem muito fio, né? E esse unifilar, você tem a informação mais compactada ali. Então, em muitas situações, em residências, esse aqui é o melhor. No diagrama de bloco, você não tem detalhes sobre o circuito, né, sobre o que está acontecendo em cada bloquinho daqueles, né? Mas o que a gente vai utilizar aqui vai ser o quê? Vai ser o diagrama esquemático. Então, para a nossa realidade aqui, o melhor vai ser o diagrama esquemático. Possa ser que em alguma situação ou outra, eu use algum diagrama multifilar, ou diagrama de bloco, tá, para poder trazer alguma ideia para vocês, mas na prática, mas no geral mesmo, a gente vai utilizar sempre diagrama esquemático. A gente vai utilizar essa forma de representação. Alguma dúvida aí? Então, pronto, se não tem dúvida. Então, esse aqui mesmo é um diagrama unifilar de uma residência, ó. Então, veja aqui que tem, para quem não tem o tato, né, de trabalhar com isso aqui, talvez possa parecer que é muita informação aqui na tela, tá?
Mas aqui as informações já estão bem compactadinha e com prática isso aqui não é tão difícil de ler, não. Então, pronto. Então, esse material foi tirado de Milton Gustavo. E a gente termina aí esse pacote de slides. Alguém tem alguma coisa aí a acrescentar, alguma dúvida? Antes da gente partir para o próximo. Então, vamos falar agora sobre a primeira lei de Ohm, né, que a gente já até acabou dando falar um pouquinho hoje, na aula passada a gente acabou falando um pouquinho também, tá? Sobre a primeira lei de Ohm. Eu estava estudando ela hoje. Isso aí. E é bom realmente estudar antes, né, da aula mesmo, que se você já chega, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, você já, talvez a minha fala já pegue, já resolva a sua dúvida, ou se não, então pode fazer a pergunta da dúvida também. Mas o bacana mesmo, sempre possível, é vocês assistirem ao vídeo antes da aula. Então, vou pular direto. Isso, foi o que eu fiz. Isso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessas representações. Então, o circuito, na maioria dos casos, a gente vai representar como esse caminho fechado aqui, como a gente falou antes, que o circuito é um caminho fechado. Mas esse caminho fechado, às vezes, ele não está explícito, assim como nessa primeira figura. Às vezes ele está implícito, como nessa segunda figura aqui, ó. Isso aqui também representa um caminho fechado. Por que representa? Porque esse G1 aqui, ó, ele indica o quê? Ele indica que esse ponto, essa bolinha aqui, está no potencial elétrico G1, certo? Esse aqui está errado, aqui vai ser G1 também, tá? E essa outra bolinha daqui, tá? Também está no mesmo potencial elétrico, G1. Ou seja, como se está no mesmo potencial elétrico, é como se existisse um pedaço de fio liso aqui ligando um ao outro. Então, uma das características do fio é justamente essa. Se eu tenho um fio, vamos imaginar que a gente tem uma tomada aqui, ó. Você tem uma tomada. Aqui é neutro, aqui é fase, aqui é o terra. Você pega um pedaço de fio, liga no fase aqui, e leva ele até lá na frente, tá? Então, aqui nesse cantinho é fase. E nesse canto aqui na frente, ele é o quê? Então, ele continua sendo fase, tá? Ou seja, o potencial elétrico desse canto aqui, da bolinha lá, onde ele pegou até chegar aqui no fio, é a fase. E se eu continuar com esse fio, seja onde for, tá? Até aqui, continua sendo fase. Esse potencial elétrico, ele vai sendo levado aí ao longo do fio. Exceto quando tem alguma coisa no meio. Se eu colocar algum equipamento aqui no meio, tá? Liga de um lado e sai do outro, aí pode ser, né, que eu tenha a fase de um lado e essa fase, o mesmo potencial F aqui, não chegue do lado de lá, tá? É que seja um F2, seja uma tensão diferente. Então, a ideia é essa, que se eu tenho um fio, o fio liso, ele mantém a tensão, né? Ele conduz a tensão. É tanto que por isso que a gente inventa lá de fazer aquelas, as extensões, né? Extensão nada mais é do que fio. Você está colocando aqui um pedaço de fio, você está levando o fio ali da sua fase seu neutro lá para outro ponto, né? Do circuito. Lá você tem sua extensãozinha ali com os furinhos lá. Então, é basicamente isso. Por quê? Porque a extensão, professor, o milímetro do fio interfere na tensão? Eu não entendi a pergunta que o Odd falhou no começo. Repete de novo, hein? No caso, se eu fizer uma extensão e o milímetro do fio, porque tem extensões com fio mais grosso e outros mais fino. Então, 1 milímetro dela interfere na tensão? Pronto. Justamente, a bitola do fio, né? Se tiver aqui um fio, uma determinada bitola, vamos pensar que você tem um fio aqui de 1 milímetro quadrado, 1,5 milímetro quadrado, né? O que você vai ter aqui em cada um dos condutores? A tensão vai ser a mesma, tá? Então, você vai chegar aqui com 127 volts, imaginando que a tomada também seja de 127 volts. A questão aqui é a capacidade de corrente que esse fio vai poder conduzir. Se não me engano, tá? Tá em torno de um fio de 1,5, conduz aproximadamente aí, acho que uns 15 amperes, tá? Valor arredondado, tá? Dependendo do fabricante, ele diz que é até 17, outros falam que é 14, tá? Mas ele conduz aí até 15 amperes.
Se a gente tentar forçar aqui, ligar um equipamento, tá? Você ligar um equipamento nessa tomada aqui, e esse equipamento demandar uma corrente maior do que 15 amperes, o que vai acontecer é que esse fio aqui vai aquecer, tá? O fio como um todo vai aquecer, e dependendo da corrente a mais aqui, e do tempo que ela ficar ligada, esse fio pode pegar fogo. É isso que acontece quando você coloca um fio fino aí para aquela aplicação, né? Para uma determinada aplicação. Então, por exemplo, o fio de 1,5 aqui, ele pode atender várias aplicações. Mas aí você liga um equipamento muito potente aqui, né, com uma potência bem alta, então ele vai aquecer e acaba pegando fogo, tá? E uma das causas, inclusive, de incêndio em ar-condicionado é isso, que o ar-condicionado é um equipamento potente. E aí o pessoal liga com um fio um pouco mais fino, com um fio fino, e aí o ar-condicionado é um equipamento que fica ligado por muito tempo. Então, você liga ele de noite, por exemplo, liga 10 horas da noite para dormir, só vai desligar 6 horas da manhã no dia seguinte. Então, ele vai passar aí muitas horas aquecendo a fiação, tá? Vai aquecendo até pegar fogo. E se o disjuntor, né, a gente não tiver um disjuntor lá projetado também para proteger isso. Mas se o cara já pecou no fio, provavelmente vai pecar no disjuntor também, né? Respondido aí? Respondido. Obrigado. Valeu. Então, vamos continuar aqui, né? Então, só relembrando aqui, ó, então, esse símbolo aqui, ó, se eu tenho esse símbolo aqui de um lado e o mesmo símbolo do outro, significa que o potencial elétrico de um ponto é o mesmo potencial do outro. É como se tivéssemos um fio ligando aqui de um para o outro. Então, em muitas situações, a gente vai ver nos nossos slides, no decorrer de nossas aulas, isso aqui vai ser utilizado, tá? Outra forma também é o seguinte, por exemplo, essa bateria aqui, ó. Aqui tem a bateria, tá? Aqui é o positivo, e aqui é o negativo, e aqui você tem um resistor. A gente lembra que a gente está adotando a corrente convencional, né? A corrente sai do positivo, passa pela carga e chega até o negativo. Em algumas situações, a gente representa assim, ó. Eu coloco aqui uma bolinha, vamos supor que essa tensão aqui seja de 5 volts. Indica aqui 5 volts, tá? Ponho a carga aqui no meio, que no caso é esse R, né? E aqui embaixo, para indicar esse negativo, eu coloco aqui minha referência de terra, tá? Essa referência aqui que na grande maioria dos casos, ou quando não é especificado, a gente vai indicar que isso aqui é 0 volt. Então, você vai sair do 5 até o 0 volt, tá? Passando por essa resistência no meio. Então, a gente vai ter a corrente, essa mesma corrente I, que estava nessa situação aqui, vai estar passando aqui agora por esse caminho. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma outra forma de representar o mesmo circuito. Posso apagar isso? Ó. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, ó. Outra forma de representar. E também pode ser representado dessa maneira aqui também, ó. Esse aqui tem 5 volts aqui, né? Então, é isso. Alguma dúvida aí? Então, vamos continuar aí. Então, se estende também essa lógica, e se estende quando você tem mais mais cargas, né? Aqui você tem 3 cargas, né? E aqui tem até um probleminha aqui, tá? Esse aqui tá em curto-circuito, né? Vamos colocar uma carguinha aqui. E bora continuar. O que vem a ser a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm, a gente precisa lembrar daquilo que a gente falou lá antes, né, que é sobre tensão e corrente. Qual a diferença de tensão e corrente? Então, a tensão, tá? Ela vai ser sempre a diferença de potencial, né? A gente tem um minutinho aqui. A gente tem aqui uma fonte, você vai ter um potencial positivo e outro negativo, significa que de um lado existe excesso de elétrons, do outro existe falta de elétrons. Então, existe uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela vai ser a causa do movimento, a causa do movimento dos elétrons ou da corrente elétrica dentro do circuito. A corrente, por sua vez, ela vai ser o quê? Ela vai ser o efeito, ela vai ser o movimento dessas cargas. Mas por que essas cargas vão se mover?
ela se move porque o caminho está fechado. Então, se eu faço um caminho fechado aqui, ó, dessa fonte para cá, todo o excesso de elétrons que existe aqui embaixo, ele vai tender a se mover, né, e vir cá para cima, né, para preencher aqui os espaços onde faltam elétrons lá em cima. Só que se a gente fizer desse jeito aqui, todas essas cargas elétricas aqui embaixo vão tender a passar tudo de vez lá, né, se combinar ali, e a gente não vai aproveitar isso para nada. Então, o que o pessoal faz? Então, vamos colocar aqui no meio um elemento que limite a passagem da corrente elétrica, ou seja, ele se opõe à passagem, ou resiste à passagem da corrente elétrica, daí vem o nome resistência elétrica, porque ele resiste à passagem. Então, os elétrons que vêm aqui, ó, pega o elétronzinho, ele vem aqui, chegando aqui, ele vai ter dificuldade, ele vai ter que fazer esse zigue-zague aí, né, passar por isso aqui tudo, até sair cá do outro lado. Quando o elétron passa por essa resistência, ou seja, tem essa dificuldade de passar aí, ele acaba realizando trabalho. Por exemplo, se for uma lâmpada, ele vai iluminar aí, ó. E aí depois, uma vez que ele conseguiu passar por esse obstáculo aí, né, pela resistência, ele consegue chegar lá e combinar ali a lacuninha lá, juntamente com ocupar aquela lacuna que estava vazia lá. E assim acontece com todos os elétrons. Todos os elétrons aqui eles vão ter que passar vagarosamente, né, vão ter dificuldade de passar, e com isso aí você tem que a sua bateria dura mais tempo, tá? E à medida que ela vai descarregando, ela vai realizando trabalho para a gente. Tirar uma dúvida aqui, Bruno. Fala. Eu tenho um equipamento que tem uma resistência. Sim. Como é que eu faço uma avaliação daquela resistência, sendo que ele sempre está passando corrente e ele tem uma vida útil? Como é que eu vou antecipar essa manutenção? Assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo do chuveiro, que é uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Geralmente a gente não antecipa a manutenção do chuveiro, né? Você espera ele queimar, né? Você vai usando até o dia que ele não aguentar mais, né? Você acaba trocando ele. A mesma coisa é a lâmpada do carro. Você tem a lâmpada do farol, por exemplo. Você vai usando, até um dia você percebe que ela não ligou mais, aí você vai lá e troca essa lâmpada. Então, para cargas resistivas, não tem essa manutenção preditiva, não, tá? Geralmente não, a não ser se for um equipamento muito caro mesmo, que vale a pena. Porque, geralmente as cargas resistivas são baratas. Aí vai ter outros equipamentos que a carga não é mais resistível, vai ser por exemplo, um computador, né? Que é uma carga mais complexa, é uma carga eletrônica. Então, aí, mesmo assim, né, a gente não tem manutenção preditiva de computador, né? Não conheço também, não, em computador, não. Assim, eu acredito que, assim, eu não sei dizer nenhuma situação em que ocorre isso, tá? Esse tipo de manutenção. Se algum colega souber aí, mas eu não sei não. Então, bora continuar. Então, o que vai ser a lei de Ohm, tá? A lei de Ohm, ela está relacionando essas três grandezas que a gente discutiu aqui em cima, tá? Ela está relacionando aqui a resistência, né, a corrente e a tensão. Da seguinte maneira. Deixa eu ver se tem. Então, a gente tem aqui o efeito, tá, que a gente quer. O efeito vai ser quem? Vai ser a corrente. Então, a corrente vai ser um efeito. Por que ela é um efeito? Porque ela depende de outras coisas para existir. Ela depende da tensão, e nesse caso ela vai depender ainda da resistência, porque ela está limitada pela resistência. Então, a fonte de tensão, ela vai ser o quê? Ela vai ser a causa, tá? Ou seja, ela é quem provoca a corrente, esse efeito, mas ela não provoca uma corrente, digamos, sem nenhuma oposição, né? Vai ter alguma coisa trabalhando contra aí, que vai ser o quê? Que vai ser a resistência, vai fazer esse papel de oposição aqui ao efeito. Então, existe essa relação causa, efeito e oposição com tensão, corrente e resistência. E aí a gente vai ter que a equação vai ser essa, né? Que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A gente vai definir dessa forma. Na grande maioria dos casos, a gente coloca o seguinte: V é igual a R vezes I, tá?
Mas isso aqui é o que? A gente está de olho aqui, a gente está de olho na tensão, tá? O nosso foco aqui nesse caso é a tensão. Mas, no fundo, no circuito elétrico, nosso foco aqui seria a corrente, tá? Porque a gente tem a fonte de tensão, a gente tem, tá? A gente compra ou produz essa fonte de tensão. A resistência a gente compra ou produz também, tá? Imagina você comprou lá um resistor de determinado valor, e ao ligar a sua fonte de tensão com a sua resistência, aí sim você vai ter uma corrente. Então a corrente acaba sendo esse efeito. Então por isso que essa equação faz mais sentido aqui do ponto de vista da corrente. Mas certamente que a gente vai calcular do ponto de vista tanto da tensão, da corrente e da resistência. Então se a gente resolvesse essa equação para a resistência, ficaria R, né, é igual a V dividido por I. E a gente teria as três aqui, né? A relação que envolve as três variáveis, e as três variáveis estariam explícitas aqui. Dependendo do problema, a gente pode usar qualquer uma delas aí. Deixa eu ver aqui, alguém colocou uma mensagem aqui no chat. Vamos ver o que foi. Boa noite, foi Valso dando boa noite para nós, então boa noite, Valso. Professor, Boa noite, boa noite. Deixa eu tirar a dúvida com o senhor. Esse fluxo da corrente, ele sai do ponto negativo positivo, é isso? Isso, a gente está adotando aqui a corrente convencional, né? Porque certo. Na questão desse aterramento, como é que funciona, como é que ficaria o funcionamento dele aí? Pronto, esse aqui ele não vai ser um aterramento. Ele é a referência, tá? Porque todo circuito elétrico ele tem que ter uma referência. Eu acabo omitindo nos meus desenhos, tá? Mas se você for para um simulador, por exemplo, ele vai pedir para colocar isso. Porque a gente tem que saber onde é o 0 volt aqui, ó. Tem que dizer onde é esse ponto aqui, ou esse nó. Isso aqui é o nosso 0 volt. E a nossa fonte de tensão, o terminal negativo dela está ligada ao 0 volt. Se o terminal negativo está ligado a 0 volt, significa também que ela é o quê? Ela acaba se tornando 0 volts aqui, ó. Se ela não existisse, tá? Vamos supor que não existisse isso aqui, ó. Se isso aqui não existisse. E essa fonte aqui, sei lá, de 5 volts, vamos supor. Essa bateria. Então, essa pilha aqui está dizendo o quê? Que a gente tem, se eu medir a diferença de potencial entre o positivo e o negativo, né? Vou colocar aqui um multímetro, um voltímetro, não foi de voltímetro. Se eu ligar aqui a ponta de prova vermelha aqui, a ponta de prova preta aqui embaixo, eu vou medir aqui quanto? Eu vou medir 5 volts, tá? Mas se eu quiser saber, por exemplo, qual o potencial elétrico do terminal negativo, aí vamos imaginar que a gente tem um terra aqui perto, né, para a gente medir isso. Não está ligado, tá lá. Veja que isso aqui está ligado, feito um círculo, mas não está ligado à nossa referência, ao nosso 0 volt. E a gente poderia medir o seguinte, poderia colocar a ponta de prova vermelha aqui, né, e colocar a ponta de prova negativa aqui. E o que pode acontecer aqui? Pode existir algum valor de tensão aqui, seja positivo ou seja negativo aqui. Por exemplo, pode existir 0,3 volts, ou menos 2 volts, menos 15 volts. Pode existir uma diferença de potencial entre o 0 volt, que é o terra, né, que é a nossa referência, e o terminal da bateria aqui, ó, da pilha. E o que a gente faz para não existir essa tensão? Aí essa tensão que existe aqui, vamos chutar um valor aqui, ó, vamos botar 2,3 volts, tá? Vou chutar um valor. Então, essa tensão de 2,3 volts, a depender do funcionamento do circuito, ela pode interferir, tá, no circuito. Então, o que você faz? Já que não existe nenhum elemento de circuito aqui no meio, só existe fio, então a gente faz o quê? A gente acaba, para zerar, para acabar com essa tensão de um para o outro, você liga a referência justamente aqui nesse nó, tá? Você liga aqui no mesmo nó que está ligado aqui o negativo da fonte. Então, pronto, então você está forçando aqui essa fonte, você está trazendo a fonte para o 0 volt. Em vez de deixar ela flutuando lá em 2 e 3, você está trazendo ela para o 0. Eu acho que na aula passada eu fiz até um gráfico, mais ou menos assim, ó. Imagina que aqui é 0 volt, tá? E aqui são tensões positivas.
Essa bateria da gente, a gente está dizendo que ela está com 5 volts. Então, significa que ela tem um potencial elétrico aqui em cima, para outro valor que está aqui embaixo, e essa diferença de um para o outro aqui é 5 volts. Ela está lá em cima também. E esse 2,3 que eu dei como exemplo, seria eu medir aqui do terminal negativo, aqui é o terminal negativo, e aqui é o positivo da bateria. Seria essa diferença aqui, ó, entre o terminal negativo da fonte e o valor de referência da gente, que é o terra, né? Que é o nosso terra. Então, ela está flutuando. A gente disse que essa fonte está flutuando. Se eu apagar aqui embaixo, ela parece que ela está lá em cima. Então, por isso que a gente diz que a fonte está flutuando. E como é que você traz ela para baixo? Você traz ela quando você liga esse pedaço de fio aqui, ó. Você bota a referência ligada aqui no terminal negativo. Aí é como se pegasse isso aqui tudo, ó. Eu não consigo arrastar aqui, né? E arrastasse ele para baixo, para ele ficar... Deixa eu apagar e fazer. Ele ficar aqui, ó. Então, aqui... Opa. Aqui vai ser o negativo, aqui positivo, negativo, e aqui os 5 volts para cá. Deu para pegar aí? Como a gente trouxesse ele para referência. Quem perguntou foi Josão, foi? Por isso que eu joguei o carro, você puxou a farinha do carro. Oi? Não entendi. Outra pessoa falou aí. É por isso que nos automóveis você puxa o fio para a chaparia do carro, ele é aterrado. E isso é para tudo ter a mesma referência, tá? É porque senão você teria, por exemplo, um circuito funcionando, flutuando aqui, né? Vamos supor, um está flutuando aqui, né? Em 12 volts, aqui é o negativo e aqui é o positivo, está em 12. Outro está flutuando lá não sei onde, lá com 5 volts, tá? E outro está flutuando lá, por exemplo, com mais 5 volts, tá cada um flutuando a diferença lá. E aí, se algum desses aqui entrar em contato com o outro, dependendo da flutuação, tá? É um curto-circuito de um para o outro. Mesmo o terra, por exemplo, o terra, a referência desse com a referência desse outro aqui, ó. Se um tocar no outro de uma referência para o outro, pode ter um curto-circuito. Então, o que você faz? Originalmente, você já traz tudo para a origem, igual falou aí, bota tudo aterrado, ligado na chaparia, que você vai ter tudo aqui, tudo partindo do mesmo ponto, ó. Então, você vai ter um aqui de 12 volts, outro de 5, outro de 5, mas tudo partindo da mesma referência aqui, ó. Não fica flutuando. Então, é isso. Então, recapitulando aqui, ó, eu acabo omitindo esses desenhos aqui nos meus desenhos, né? E esse símbolo aqui, eu acabo omitindo por questão de praticidade. E outra coisa que está omitida aqui também é a chave, tá? Muitas vezes também eu deixo de fazer a chave e eu vou logo fazendo, eu faço só isso, né? Faço só isso e boto logo a carga aqui, que a gente está interessado naquilo ali, mas o correto mesmo é colocar isso, né? O correto também é colocar aqui a chavinha, para representar o circuito de forma completa. E, novamente, nos simuladores ele pede, tá? É o dispositivo de... Oi? Repete que eu não entendi, não. Está bem longe. É o dispositivo de interruptor. Isso, interruptor. Essa chave aí é o dispositivo de interruptor para fechar e abrir o circuito. Isso. Isso mesmo, a chave. Então é isso, tá? Espero que tenha resolvido a dúvida aí. Eu acho que foi interessante também para falar dessa questão da flutuação aí para os colegas aí, né? Os demais também. Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, sobre aquelas equações, aquela equação que tive agora há pouco, V é igual a RI, né? Por exemplo, a gente pode o quê? A gente pode pegar essas 3 grandezas aqui, ó, e ligar elas, e relacionar elas nesse triângulo. Então, você vai fazer um triângulo, colocar a tensão em cima, né? A resistência de um lado e a corrente do outro aqui embaixo. E aí, se você colocar a sua mão aqui em cima, fazer uma mão aqui, né? Colocar a sua mão aqui em cima da tensão, por exemplo, você vai ver que vai sobrar aqui embaixo R vezes I, ó. Então, se eu estou procurando a tensão, eu coloco a minha mão sobre a tensão, né, o dedo, isso para esconder a tensão, e vejo que embaixo sobrou R vezes I. Se a gente estiver procurando, por exemplo, a resistência, coloco minha mão aqui agora sobre a resistência, né, então R, a gente vê que sobra aqui agora V dividido por I. V dividido por I. E de forma parecida, se a gente coloca a nossa mãozinha aqui em cima do I, então estou calculando a corrente, eu vejo que sobrou aqui V dividido, tá?
por R. V dividido por R. E aí a gente acaba chegando àquelas expressões lá do slide anterior. Então, se a gente quiser, para não decorar, digamos assim, pode decorar só o triângulo, tá? Que é chamado de triângulo mágico, né? Que de mágico não tem nada. Minha dúvida é justamente essa, professor. O quê? Referente a esse triângulo. Se eu tiver esses valores e quiser calcular potência, por exemplo, que é o básico. Não, potência não chegou ainda, não. Isso aqui é só tensão, corrente e resistência. Potência vai chegar ainda. Tá? Tá. Calma aí, gente. Agora é 19h33, tem uma hora ainda, né? Não sei, talvez chegue em potência hoje ainda. Né? Olha só, gente. Eu estou falando aqui do assunto, eu vou fazer pouquíssimos exemplos aqui, tá? Mas é importante que vocês façam a lista de exercício e também, ao ver os vídeos lá, eu faço alguns exemplos, vocês tentem fazer também junto e tentem resolver os que eu deixo lá para vocês fazerem também, tá? É bom que façam os exercícios, porque aqui eu acho que eu vou acabar focando na teoria mesmo, que é muita coisa para a gente tratar em pouco tempo. Professor, fala. Tem como o senhor colocar uma lista de exercícios para a gente baixar como PDF ou para a gente mesmo imprimir? Só para a gente exercitar mesmo? A gente já está lá, né? Já tem a lista lá. Aqui, ó, a lista de exercícios das aulas 1, 2 e 3, ó. Na semana 1 eu já coloquei a lista. Então serve para aquela primeira semana, para a segunda semana e para a terceira semana. Depois na terceira semana eu coloco mais aqui, ó. No caso, aliás, a lista vai ser para a primeira e segunda semana. Nessa terceira já tem uma outra aqui, a lista de exercícios 4 e 5. Né? Porque a lista é conforme os slides. Então já tem a lista lá de antes, e dessa semana já tem outra também para essa coisa agora de lei de Ohm. E de potência que a gente conseguir chegar também. Então já tem duas listas aí para vocês fazerem, fora o questionário, que o questionário é tipo... como é que é online, né? Uma coisa ali online, só para testar de forma bem breve ali seu conhecimento, de maneira bem brevezinha, tá? Professor, essa lista a gente tem que escanear, encaminhar? Não, a lista é só para treinar mesmo. Só exercício pessoal mesmo? Só pessoal, só para você treinar mesmo. Já o questionário, não, o questionário quando você coloca lá, ele já vai valer realmente uma notinha lá, se não me engano, é meio ponto que vale no final de tudo. Beleza, professor. Valeu. Então é isso, tá? A pergunta da lista lá, já temos as listas, todas as listas já estão aqui, ó, das outras unidades, tudo aí para frente. Então, bora falar um pouquinho mais aqui sobre a lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm. Então, lembra que no circuito anterior aqui, ó, eu falei o quê? Que é nosso foco aqui, quando a gente faz esse circuito, nosso foco é a corrente. Então, por isso que a equação está escrita aqui, ó, I é igual a E sobre R, tá? Porque se eu compro uma fonte, sei lá, uma bateria de 12 volts, né? Compro uma resistência, sei lá, um farol de um carro, né? E quando eu ligo o farol à bateria, a gente tem o efeito da corrente. E, consequentemente, a gente tem essa ideia de qual corrente está passando. Então, eu poderia calcular para essa forma. Mas existem situações, como essas aqui, ó, que a gente está observando um recorte. Por exemplo, pensa que tem um circuito, tá? Para lá e para cá. Eu estou ignorando tudo que tem para lá e tudo que tem para cá, e só estou focando em cima desse um componente aqui, que é uma resistência. Então, a gente tem uma resistência aqui conhecida, tá? E a gente tem a passagem de uma corrente por essa resistência, e essa passagem, a intensidade dessa corrente também é conhecida. Então, significa o quê? Significa que se eu tenho corrente passando numa resistência, pela lei de Ohm, a gente tem o quê? Que R vezes I, né, vai ser igual a V, ó. V é igual a RI. Ou quem vê ri, né? Então, por quê? Porque a gente tem uma resistência e tem a corrente passando por essa resistência aí. Então, com isso, a gente vai observar uma queda de tensão sobre esse resistor. Então, observe que esse valor aqui, V, não é a fonte de tensão, como no caso aqui anterior, tá? Esse que ele chama até de E aqui, ó, para diferenciar. Ele chama E como se fosse a
fonte de tensão, tá? E o Vzinho aqui também ele chama queda de tensão, que é a queda em cima do resistor. Então, bora continuar aqui, ó. Então, essa queda de tensão, ela depende de quê? Ela depende da intensidade da corrente e do valor da resistência, e ela vai ter uma polaridade. A polaridade é sinal positivo e sinal negativo aqui. E esse sinal positivo e negativo, que é a polaridade, ela depende do sentido da corrente. Então, observa que a corrente está aqui da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, significa que onde a corrente entra, o potencial elétrico é maior no resistor, tá? Do que onde a corrente sai aqui no resistor, ó. O potencial fica menor. E se a gente for usar a nossa lógica, faz sentido, tá? Porque a corrente convencional, ela vai sempre do maior para o menor, tá? Então, onde ela entrou, o potencial tem que ser maior do que o potencial por onde ela está saindo. Então, da mesma corrente aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a polaridade da queda de tensão, a queda que existe sobre o resistor. Deu para acompanhar isso aí? Isso aqui é importante, tá? A gente vai resolver muita coisa lá na frente usando esse conceito de queda de tensão. Então, essa questão de queda de tensão é normal, né, professor? Ela tem que existir. Ela sempre existe, tá? Eu acho que você está querendo falar de queda de tensão em algum, tipo na rede, né? Por exemplo, na casa. Essa queda de tensão que existe na casa, por exemplo, na tomada, vamos supor que a gente tenha a tomada lá novamente, né? Imagina novamente que a gente tem a tomada, e você pegou uma extensão, por exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo da extensão de antes. E aqui está a sua extensão. E aí você mediu aqui, vamos supor que você ligou um equipamento aqui, né, nessa extensão. Esse equipamento tem uma potência qualquer aí. Então, você mediu aqui antes, mediu 127 volts. Aí você veio para cá e mediu o que aqui? Mediu 120 volts, vamos supor. Aí você falou, então tá tendo diferença aí. Se aqui é 127 e aqui é 120, significa que 7 volts ficou no meio do caminho. Por que ficou no meio do caminho aqui? E fica mesmo, tá? Justamente por isso, porque os fios aqui, eles vão funcionar, se o fio não for bem dimensionado para o equipamento, como é o caso daquela hora que eu falei que o fio aquece, lembra? Que o fio estaria aquecendo. Então, significa que esse fio está muito fino, ou seja, ele está funcionando como se fosse uma resistência aqui, ó, para a passagem da corrente elétrica, está passando aqui, ó. E se tem a resistência e tem uma corrente, tem o que a gente acabou de falar? Vai ter uma queda de tensão, tá? Essa queda de tensão é proporcional a esse produto, R vezes I. Então, vamos supor que esse produto R vezes I deu justamente os 7 volts aqui, ó. Ou seja, não teve uma queda de tensão aqui. Mas aí vem a pergunta do colega, é normal ter queda de tensão? Nesse caso aqui, da extensão, por exemplo? Acho que não. Não, justamente, né, não, tá? Então, nesse caso aqui, a gente faz o quê? Aqui é porque o fio está dimensionado fino, está pegando aquela situação anterior. Mas se a gente dimensionasse isso aqui com um fio correto para essa potência aqui, para a corrente solicitada por esse aparelho, vamos supor que o fio necessário aqui fosse um fio de 4 milímetros, por exemplo, né? 4 milímetros quadrados. Você colocando esse fio aqui de 4 milímetros quadrados, essa resistência aqui vai ser bem pequenininha, tá? Essa resistência bem pequenininha aqui, multiplicado pela corrente que está passando, se tiver uma queda de tensão aqui, vai ser mínima, desprezível, sei lá, 0,1 volt, por exemplo. Estou chutando. Então, vai ser um valorzinho desprezível aqui, tá? E aí, o correto é realmente não ter a queda. Então, se está tendo a queda, nesse caso, por exemplo, é que alguma coisa foi mal dimensionada. Por exemplo, os fios aqui serem finos. Fala. Então, basicamente, você tem que estar olhando a potência do equipamento. E a corrente demandada por ele, a potência e, consequentemente, a corrente. Mas não preocupa não, isso aqui vocês vão ver dimensionar essa coisa de condutores lá em projetos elétricos no segundo semestre, o professor Hernando, tá? Ele vai falar essas coisas para você. Eu estou antecipando aqui porque as perguntas estão vindo, né? Isso aqui é uma possibilidade de problema. Outra possibilidade seria uma emenda, por exemplo. Outra possibilidade, imagina que está com um fio de 4 milímetros aqui e o cara fez uma emenda aqui, só que a emenda foi mal feita. Essa emenda também funciona como uma resistência, tá? Ela funciona como uma resistência, e novamente, se tem uma resistência e tem corrente passando pela resistência, tem queda de tensão. Então, vai ter uma queda aqui de 0,07 daquela hora, poderia estar
em cima justamente dessa emenda aqui também, ó. Tá? Vocês vão ver isso lá em IEP também, que em IEP vai falar dessa questão das emendas aí, como fazer, né, e os problemas das emendas aí, que pode ser isso aí que eu estou falando agora. Beleza. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, isso é importante, saber essa coisa da queda de tensão. Nosso foco vai ser aqui, ó. Você tiver um resistor, a gente vai ter um circuito lá complicado, você vai esquecer todo o resto do circuito, vai focar apenas no resistor. Você vai saber ou calcular, não sei, a corrente que passa por ele, vai calcular aí, vai estar indicado lá a resistência dele, e aí você vai calcular a queda de tensão sobre esse resistor, utilizando o quê? Utilizando a lei de Ohm. E sobre essa figura aqui, a gente pode explorar mais ainda aqui a questão da polaridade. Se a corrente está aqui da esquerda para a direita, como nessa primeira figura, ou seja, onde a corrente entra é um terminal positivo e onde ela sai é negativo. Então, se a gente inverter a corrente, como é o caso aqui nessa outra figura, então a polaridade também inverte, ó. Por quê? Porque a corrente agora está entrando aqui, ó, onde ela entra é positivo, e onde ela sai aqui agora, ó, é negativo. Por quê? Porque a corrente tem que sempre seguir do potencial de maior intensidade, né, para o potencial de menor, para o ponto de menor potencial elétrico. Então, ela sai sempre do ponto de maior potencial para o de menor potencial. Então, ela vai para a nossa regra aí da corrente convencional. Então, a gente vai ter essa corrente agora nesse sentido, consequentemente, a polaridade, né, está nesse sentido aqui, que está indicado na figura. Deu para entender essa coisa da polaridade, hein? Deixa eu fazer um exemplo aqui para perguntar a vocês. A gente treinar aqui, ó. Então, por exemplo, a gente tem essa resistência, tá? R, e eu tenho uma corrente vindo para cá. Deixa eu botar aí outra cor, né? A gente tem a corrente nesse sentido aqui. Esse terminal aqui é o terminal A, e aqui vai ser o terminal B. Qual dos dois terminais é o positivo? Terminal A. Pronto, o terminal A é positivo. Não, é o B. É o B ou A? Positivo é o A. Terminal A. Então, positivo ó, é o A, viu? No outro modelo, Porque a corrente entra por aqui no A e ela sai aqui no B, ó. Ó o rabinho da corrente aqui, ó, saindo, tá? Está saindo no B. Então, o A é positivo, tá? E o B é negativo. Para fazer outro aqui, ó. Vou fazer diferente. Agora é o seguinte, eu tenho aqui é positivo, tá? E aqui é negativo. Qual o sentido da corrente aí? Tá para cima ou tá para baixo? De baixo para cima, de cima para baixo? Tá de baixo para cima. Todo mundo concorda que tá de baixo para cima ou alguém discorda? Concordo. Concordo. Pronto, ela tá de baixo para cima. é Tá de baixo para cima a aqui, ó. convencional. Se fosse a real, era de cima para baixo. É a convencional, ó. Isso, é sempre a convencional aqui no caso, tá? Vai trabalhar sempre com a convencional. E vou fazer mais um aqui também, treinar, vocês treinarem aí, ó. Deixa eu botar agora aqui. E agora, a corrente está em qual sentido aí? Do positivo para o negativo. Direita para esquerda. Isso, direita para a esquerda, o positivo para o negativo. Então, quando eu coloco aqui a situação que eu digo positivo e negativo, fica mais fácil de vocês saber por onde está passando a corrente, tá? Mas quando eu digo, mas o que ocorre, na verdade, é o contrário, tá? Então, a gente vai ter uma resistência, né? Cadê? Vamos fazer de laranja de novo. A gente vai ter aqui uma resistência, tá? E a gente vai ter uma corrente chegando até ela, né? E aí você vai ter que saber aí como é que ficou a queda de tensão nela aí. Nesse caso aqui embaixo, aqui a gente tem um A e aqui a gente tem um B. Onde é que é o positivo aí dessa? O B. Pronto, o B, né? Então, B aqui, ó, positivo. Então, é isso. Então, saber sempre, lembra que esse aqui não é
Não é a fonte de tensão, tá? O resistor não está funcionando como um gerador de tensão. Ele está fazendo o que aqui? Ele está tendo uma queda de tensão sobre ele, que é diferente. Então, tudo isso aqui que está aqui, a gente tem o quê? Tem que ter um circuito lá para frente, e nesse circuito tem uma ou até mais fontes de tensão lá, que está gerando essa corrente, certo? Está resultando nessa corrente, e quando chega nesse resistor, a gente tem essa queda de tensão aqui, indicada por essa polaridade aí. E o valor é calculado pela lei de Ohm, né? V, R vezes I. E é só fazer essa continha aí e você acha esse valor. Alguém tem dúvida? Não. Então, bora continuar. Então, tá aqui, ó. Esse aqui mesmo é um trecho de circuito, ó. Você tem aqui, isso aqui continua de um lado, isso aqui continua do outro. E ele está dizendo que você tem uma resistência, tá? De 2 kΩ, tem uma corrente que a gente não sabe o valor dessa corrente, mas a gente sabe que o produto dessa corrente por essa resistência resultou de uma queda de tensão de 16 volts. Aí ele pergunta, qual o valor dessa corrente? Miliampere, né? Isso. Você tem que calcular a voltagem. 8. Então vai dar 8 miliamperes. 8 miliamperes. Isso. Olha que alguém falou voltagem, não é voltagem não. A gente está calculando corrente aqui, corrente elétrica. Essa tal de voltagem aí você quer dizer tensão elétrica, que já está aqui, ó. Tá queda de tensão, que esse valor já foi dado. Então, a corrente, se você lembra lá do triângulo mágico, tá? A corrente seria 8. 8 o quê? 8 amperes. 8 amperes não, 8 miliamperes. 8 miliamperes. Bora fazer a conta aí, tá? Bora fazer a conta. Dá um quilozinho ali, ó. Isso. Então, justamente, isso aí tá tendo no questionário dessa semana, né? Quem fez os questionários lá, acho que tem alguma coisa sobre isso aí. E na lista também tem muita coisa sobre isso. Então, olha só, a corrente, segundo a nossa regrinha aqui, é o nosso triângulo mágico, botei V em cima, R e I embaixo. Se a gente colocar a nossa mão aqui em cima do I, né, a gente quer calcular o I, sobra aqui V sobre R, né? Então, V sobre R. Então, a queda de tensão que a gente tem aqui vai ser de 16 volts, e a resistência que a gente tem é 2 kg, né? 2 kΩ. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, se eu dividir 16 por 2, vai dar 8, né? Mas a gente tem esse quilo aqui no denominador, quando ele vai para cima, ele vira o quê? Vocês lembram? Ele vira mili, né? Vira mili, né? Ele vira mili, e a tensão dividido pela corrente, ou tensão dividido por resistência, vai resultar em corrente, que é ampere. Então, o resultado aqui é que essa corrente é de 8 miliamperes, tá? Uma corrente bem pequenininha aí. 8 milésimos de ampere. E vocês observam que ele já indicou aqui a polaridade, ó. A corrente, ela está da esquerda para a direita, né? Então, significa que esse terminal da esquerda aqui é positivo, e o da direita aqui vai ser o negativo. Ele já indicou aí pra gente como é que está essa queda de tensão. Então, o que significa dizer isso aí? Significa que se a gente tem uma corrente de 8 miliamperes passando por essa resistência, e eu colocasse aqui um voltímetro para medir a tensão daqui para cá, e eu obter justamente esses 16 volts aí. Alguma dúvida? Não. Aí tá. Beleza. A gente tem outros exemplos aqui, eu não vou fazer todos eles, né? Como eu estou falando pela questão do tempo. Mas... Professor, volta um pouquinho só lá no outro exemplo, por favor. Pronto. Pronto, senhor, obrigado. Valeu. E aí vocês tentam resolver esse outro aqui agora. Isso agora, observe que ele está calculando o E. O E é o quê? O E é a fonte de tensão, tá? Fonte de tensão.
que nesse caso aqui vai coincidir com o mesmo valor da queda de tensão. A queda de tensão é o valor que cai aqui, ó, que seria mais e que seria menos, né, já que a corrente está descendo, que a gente chama de V. Então, quando tem esse circuitinho bem simples, tá, o valor de E é igual ao mesmo valor de V. Tá? O valor da fonte é o mesmo valor da queda de tensão. Mas a gente vai ter situações lá que esse circuito vai ficar mais complicado para frente, e aí essa regrinha aqui de um ser igual ao outro vai mudar logo logo. Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Então, vocês calculem isso aí depois e vejam aí. Se tiver dificuldade, no começo da próxima aula, vocês me falam. Que a gente volta e resolve. E aqui temos mais exercícios, tá? E outros mais exercícios aí. Vocês ficam de resolver lá. E vamos falar um pouquinho sobre resistências não ômicas, tá? Então, resistência ômica, como o próprio nome diz, é que obedece à lei de Ohm. Então, se obedece à lei de Ohm, então, se I é igual a V sobre R, ou seja, se eu estiver calculando aqui a corrente, ó, que está nesse eixo, em função da tensão, ou seja, eu vou variando a tensão aqui, tá? Eu imagino que eu vou crescendo aqui a tensão e vejo o que acontece com a corrente. Ela cresce de forma linear aqui, ó. Forma linear significa que é exatamente essa reta. Que é igual a gasolina, por exemplo, né? Pega a gasolina aí como exemplo. Se você coloca 10 litros de gasolina, você paga um determinado valor, tá? Se você coloca 20, você paga proporcional. Por quê? Porque a equação que rege isso aqui é de forma linear, né? Então, o valor pago, no caso, né? Pensar assim, o valor que você paga vai ser o quê? Vai ser o custo da gasolina vezes a quantidade de litros que você está colocando. Então, se a gente traçasse um gráfico disso aqui, tá? A gente ia ter uma relação... Na prática, não é. Por que não é? Porque tem a questão do bico, né? Na gasolina. Então, aquela mangueira de ficar cheia, eles não compram. Ah, tá. Se tiver surrupiando lá, né? Aí, se tiverem surrupiando, pode ser, né? Então, teoricamente é isso. Então, se você colocou aqui, eu coloquei 10 litros, então eu vou pagar determinado valor aqui, ó, valor X. Se eu boto 20 litros, no lugar em vez de colocar 10, tá? E o valor o valor lá da gasolina se mantém, eu vou pagar esse novo valor aqui agora, tá? E aí te mantém essa relação linear. E se não estiver roubando, igual o colega falou. Na lei de Ohm, é da mesma forma. Então, se uma resistência segue a lei de Ohm, ela também vai ser desse jeito. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, se a gente pegar aqui embaixo, a gente tem tensão, por exemplo, 10 volts, e aí, o que dá nesse ponto, que corresponde aqui a 2 amperes. Se a gente dividir a tensão pela resistência aqui, qual vai ser a corrente que a gente vai achar ali? A gente vai dividir 10 por 5, né? Vamos escrever aqui, ó, 10 dividido por 5, né? Que dá quanto aí? Dá 2, né? Dá 2. 2 amperes, 2 volts não. 2 amperes, que é a corrente que a gente está calculando. Se eu pegar esse outro ponto aqui, ó, aqui a gente tem 25 volts, chega nesse pontinho preto, que corresponde a 5 amperes. Então, vamos colocar lá. Mas eu falei errado aqui, né? Eu escrevi errado, ó. Aqui é 2, ó. Eu botei 5 ali, era 2, tá? Aqui vai ser 10 dividido por 2, tá? Que vai dar 5, tá? A resposta aqui embaixo. Agora, novamente, ó, agora de novo. Esse outro aqui vai ser 25. Agora, esse aqui sim vai ser dividido por 5, que tá aqui em cima, ó. Dividido por 5. 25 dividido por 5 dá quanto? O professor? 5 de novo, tá? E se a gente fizer isso para qualquer valor, aqui só um minuto que pediu para falar aí, tá? Você divide por qualquer um, por exemplo, 30 aqui, ó. 30 dividido por 6, vai dar quanto? 5. Vai dar 5 também, tá? Qualquer um que te pegar aqui vai dar 5 justamente porque ele mantém aqui a relação linear, tá? Quem ia perguntar aí? Eu. Aí no gráfico, quanto maior a tensão, é maior a corrente. Isso, a maior tensão... A resistência sempre é a mesma, no caso, né? Isso, a resistência é a mesma, que é a conclusão que a gente está chegando aqui agora. Que para todas as situações aqui, ó, que a gente pegou, os 3 pontos que a gente pegou, ou qualquer um outro que a gente pegasse, sempre a gente vai achar o valor 5, que é o valor da resistência. Tá?
É porque eu fiz o contrário aqui, né? Escrevi a equação ao contrário. Ó. Eu botei I sobre R, na verdade aqui é R sobre I aqui, ó. A gente está calculando a resistência. Eu escrevi errado aí, né? Corrija isso aí, quem estiver anotando. É R dividido por I. Então, esse caso aqui é o quê? É uma resistência ômica. Mas existem as resistências não ômicas. Ou seja, ela não segue essa regrinha não, tá? E aí a gente tem esse exemplo aqui do lado que não segue. Então, vamos imaginar que eu divido aqui em pedaços iguais, tá? Eu dividi aqui 1, 2, 3, 4 pedaços iguais aqui, tá? Então, se a gente observar aqui o valor da corrente, ó, esse primeiro pedaço, eu chego nesse ponto, a corrente está nesse valor aqui, tá vendo? Ou seja, para esse primeiro pedacinho X aqui, ó, V no caso, eu vou chamar isso aqui de V1. Para esse pedacinho incremento aqui de V, de tensão que te deu, a gente resultou nesse incremento todo de corrente aqui, ó, esse tantão de corrente. Agora vamos acrescentar a mesma quantidade que a gente acrescentou aqui, e vamos acrescentar aqui agora de novo, ó, um outro V. Observa que agora esse outro V, ó, vai resultar nessa corrente aqui em cima, que aqui vai ser um valor I2, né, chama aqui de 1. Se fosse numa resistência ômica, o que aconteceria com os valores de corrente 1 e 2 aqui? Não. Oi? Ela ia se manter. Ia se manter, seria igual, tá? Seria igual. Então, seria igual. Então, e aqui não, aqui foi um pouquinho menor, tá? Vamos continuar esse raciocínio. Vamos acrescentar mais o mesmo valor de V aqui embaixo, vamos acrescentar aqui, ó. O que vai acontecer agora? Chegamos aqui em cima, daqui para cá, ó. A gente vai ter um outro incremento. O valor da resistência está aumentando. Isso, o valor da resistência está aumentando. Justamente. A corrente, está acontecendo o que com a corrente? Vamos pensar primeiro para a corrente, para depois falar da resistência, se alguém não estiver acompanhando o raciocínio. A corrente aqui, ela está diminuindo, tá? Eu estou mantendo os incrementos de tensão. Pensei que eu botei 10 volts, depois coloquei 20 volts, depois coloquei 30 volts. Estou mantendo os intervalos regulares de tensão aqui embaixo, mas a corrente, ela não está mantendo o mesmo valor proporcional aí. Ela está diminuindo à medida que eu vou aumentando a tensão. E aí que o colega falou aí, significa o quê? Significa V sobre R, né? Significa que essa resistência aqui, à medida que vai passando aqui, essa resistência ela vai diminuindo. Mas e por que ela diminui? À medida que eu vou aumentando o valor de tensão. Ela está sofrendo calor? Justamente. Ela está aquecendo, tá? Então, para essa corrente aqui, ela está em uma temperatura, tá? E ela está dissipando determinada potência. Ou seja, quando a gente aumenta a corrente para vir para esse ponto aqui, por exemplo, para cima, para esse ponto aqui, ela já fez o quê? Já está com uma corrente maior, ela está dissipando mais potências, e, consequentemente, esse calor que ela está dissipando ali faz com que a resistência dela aumente, tá? E aí vai seguindo essa dinâmica aí. À medida que ela vai esquentando cada vez mais, ela vai dissipando mais potência. E chega um momento que a potência é tão grande que ela não consegue dissipar, né? E pode ser que ela se queime aí, tá? Se você continuar aumentando essa tensão aqui a valores muito altos. Que é o limite de todo equipamento. Então, todo equipamento, se você pegar a resistência de chuveiro, foi projetado para 127 volts, e for aumentando, ligar lá e aumentar, vamos aumentar para 130. E beleza, vai aguentar, vai pular aqui para outro ponto, o incremento de corrente não é proporcional, né? Igual a gente está vendo aqui, mas ele vai aguentar. Mas se você pula para 150, pula para 180, chega no meio do caminho aqui, por exemplo, em algum valor desses aqui, ele vai queimar, tá? A potência dele é tão grande, tá? Ele está tentando segurar tanta a resistência, como é que é? Ele está dissipando a potência bem alta ali, tá? E chega um momento que ele não consegue, que ele não foi projetado para dissipar tanta potência. E acaba queimando. Por isso que... E tem um equipamento que é direto, né? Então, se você pegar um produto que foi ligado para 127 e ligar ele em 220, né, por exemplo, você pulou direto para 220 e botou na tomada, ele, pipocou, tá? E tem outros não, tem outros que demora. Talvez um colega... Oi? Torrou, é. Uma vez um colega meu e eu, né, a gente foi ligar uma lâmpada halógena, né?
um refletor, na verdade, estava com um refletor daqueles quadradinhos, né? Que parece que um bocado de célulazinha, assim, não sei se você já conhece, já viram esses bichinhos. E a gente foi ligar esse refletor, né? Hoje é tudo em LED, né? Mas antigamente não era em LED. E aí a tomada, ele é projetado para 127 volts, e a gente foi lá e ligou ele em 220. A gente ligou, o bicho brilhou bonito, né? Ficou massa, o bicho brilhando assim, bem forte, bonito. E a gente olhando dentro dele, ele parecendo que tava, como é que é o nome? Derretendo, se movendo bem devagarinho, assim, como se estivesse derretendo. Oxi, que negócio é esse? A gente ficou olhando para alguns segundos nele. Oxi, que negócio é esse, rapaz? O bicho parece que tá mexendo, sei lá. E aí, resultado, passou alguns segundos, ele, pô, pipocou, né? Deu um estouro, pipocou. Por quê? Porque a gente ligou ele na potência, na tomada errada, né? Ele estava lá aquecendo, derretendo, só que o queimar dele não era queimar instantâneo. Ele aguentou ali cerca de uns 30, 40 segundos ali antes de estourar. Enquanto isso ele foi derretendo, ficou massa que ele ficou derretendo. A gente achou bonito na hora, mas nem lembrou que ele era pifando, né? Agora, no caso que o aparelho a potência for maior, a tensão for de 220, se for botar em 127, a potência vai dissipar, é menor, né? Isso, a potência de menor, justamente. Então, bora falar aqui. Então, o mesmo refletor, vamos supor que o nosso refletor aqui, lá que a gente queimou, se ele fosse projetado para 220, e aí ligasse ele em 127, ele ia dissipar praticamente metade da potência do que ele foi projetado. Ele ia queimar, se ele dissipar metade? Não, ele não queima, mas, consequentemente, qual o problema que vai ter aí? A luz vai ser fraca. A luz vai ser mais fraca, vai ficar na metade do brilho dele aqui. Isso vai ficar na metade do brilho dele aqui. E aí a gente ia enxergar mais claro o negócio. Olha que negócio é esse. A gente ligou aqui, ele tá fraquinho, a luz tá fraquinha. Então é isso aí. Então, só recapitulando aqui. Então, na teoria, a gente vai trabalhar sempre com resistências ômicas, tá? Por quê? Porque facilita o nosso cálculo aqui. Esse tipo de equação aqui, com essa curvinha aqui, ela é um pouco mais trabalhosa de escrever, tá? Ia ser mais difícil da gente fazer nossas contas. Mas é possível também fazer, tá? Mas para curso técnico a gente acaba não fazendo, não. E as resistências não ômicas, quando é que a gente vai usar? Então, vai ser esse tipo de situação que você tiver aí, ó. Então, se você for estiver medindo algum equipamento, mudando a tensão dele lá e percebe que a corrente não está variando proporcionalmente, você sabe que o comportamento dele é não ômico. Então, você não vai se assustar por isso, não, tá? Então, pelo contrário, você pode até prever que todo equipamento, a maioria dos equipamentos na natureza, essa lâmpada que eu trabalhei, tá? Que eu estava queimando lá com um colega, ou o chuveiro que você usa em sua casa, a lâmpada incandescente, por exemplo, a maioria essas são todas resistências não ômicas. Então, os equipamentos, a maioria é tudo não ômico. A gente faz essa aproximação para o ômico aqui, só para facilitar nossos cálculos, tá? Então, no dia a dia lá, você estiver trabalhando, dando manutenção no equipamento, etc., eles vão se comportar de forma não ômica. Deixa eu ver a hora aqui, né? Tem mais 25 minutos ainda. E sobre as resistências, o que a gente pode falar sobre as resistências? Então, existem resistores fixos, tá? Ou seja, se você pegar de um terminal dele para o outro terminal, aquela resistência, ela é fixa, ela se mantém naquele valor para o qual ele foi construído. Esses resistores que eu estou mostrando aqui, são resistores utilizados em eletrônica, tá? Até temos aqui também, na mochila ali, mas não vou pegar. Eles são pequenos, né? E então, qual a ideia mesmo de usar um resistor, uma placa no circuito? Existem situações ali que você quer limitar a passagem da corrente. Então, você está com um trecho de circuito, tá? Daquele trecho de circuito, você quer que a corrente que está chegando ali, que ela saia com intensidade menor. Então, você faz o quê? Você coloca um resistor ali, tá? Ou então, você quer o quê? Você quer uma queda de tensão num ponto do circuito. Então, você tem uma corrente passando ali e você quer uma queda de tensão. Então, você coloca um resistor naquele meio, tá? E aí você liga outra parte do circuito em cima desse resistor aqui, porque você está pegando a tensão entre os terminais do resistor, que é aquela queda de tensão que a gente falou agora há pouco, mais de um lado e menos do outro. E aí você leva isso lá para o ponto do circuito.
Então, existem infinitas aplicações aí para os resistores. Em algumas aplicações, como é o caso do chuveiro elétrico, da lâmpada incandescente, a própria resistência é quem realiza o trabalho. Então, se você tem um chuveiro elétrico, então a própria resistência do chuveiro é responsável ali por aquecer a água, tá? Ou no caso da lâmpada do chuveiro, a própria resistência ali vai ser, no caso de uma lâmpada, né, a própria resistência, ela emite ali a luz, né, ela vai aquecer e emitir luz. Mas aí, ou seja, existem infinitas aplicações aí para resistência, tá? Existem também resistências que são variáveis. Então, esse bichinho aqui, tá? Ou qualquer coisa parecida por isso aqui, a gente chama de potenciômetro, tá? Em alguns casos algumas pessoas chamam de dimmer, né? Mas dimmer, na verdade, é o circuito que usa um potenciômetro. Ou também chama de reostato, né? Que no fundo é o quê? São resistências variáveis. Essas resistências, elas possuem 3 terminais, tá? Lembra que a resistência fixa possui apenas 2, um de um lado e um de outro, mas a variável, né, ela possui um terceiro terminal aqui no meio, ó, e esse terceiro terminal, ele excursiona aqui ao longo desse resistor, ou seja, ele pode estar aqui embaixo, ele pode estar lá em cima, tá? Ou qualquer lugar aqui no meio de tudo aqui, do mínimo até o valor máximo lá. E aí a gente vai fazer algum arranjo aí, ligando esses 3 terminais de acordo com a nossa aplicação. Uma aplicação que a gente tem isso, que a gente usa isso, é naquele circuito de ventilador, né? No dimmer de ventilador, que você coloca, tem um botãozinho lá que você gira ele, né? Para aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador. Então, não é um bichinho desse sozinho que faz o trabalho, tá? É um desse aqui associado a outros componentes, entre eles os resistores fixos também. E aí pode usar um UTC, né, outros componentes aí. O SCR. E aqui a gente tem um exemplo de um circuito com reostato. O pessoal que assistiu a videoaula, lembra se eu fiz esse exemplo lá no vídeo que está gravado? O exemplo? Esse aqui? Não vi, não. Eu vi só até aí. Não vi exemplo, não. Pronto, então bora fazer esse exemplo aqui, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Bora fazer uns pontinhos aqui. Na figura acima, a bateria U estabelece entre os pontos A e B uma diferença de potencial constante de 12 volts. Esse texto aqui está errado, tá? Não é entre os pontos A e B. É só na fonte aqui. A fonte, ela é uma fonte de 12 volts. Ela não está estabelecendo entre A e B, não. Então, deixa eu riscar aqui. Na figura acima, a bateria U, botar aqui, estabelece, né? Riscar isso aqui, né? Uma diferença de potencial constante de 12 volts. Então, só na bateria lá. Supondo que a resistência total AB, então a resistência de A até B vai ser de 100 ohms, tá? Ele pede para determinar a intensidade da corrente para o cursor. Primeiro, na posição B, tá? Então, essa situação aqui, ó, se o cursor estiver nessa posição B, qual a resistência que essa fonte de tensão vai enxergar aqui ao longo do caminho dela aí? 100 ohms. 100 ohms, tá? Então, se você imaginar aqui, a corrente, ela vai tender a sair daqui, ela vai vir para esse primeiro ponto, ela vai ter que atravessar toda a resistência até chegar aqui no ponto A, para daí ela poder voltar para a fonte. Ou seja, já que ela passa por toda a resistência, então ela vai enxergar justamente, ó, os 100 ohms, certo? 100 ohms. Então, qual seria a corrente aqui nessa situação? I vai ser o quê? Como é que fica a equação, você lembra? Tensão dividido por corrente. Isso, tensão, né? Vou botar aqui. Corrente não, tensão dividido por resistência. 120 miliamperes, né? Bora ver aqui primeiro. Então, vai ficar E dividido por R, vai ser 12, né? Dividido por
100, né? Então vai ficar o quê? Se eu dividir 12 por 100, a vírgula que está aqui, eu vou andar duas casas, né? Então, a vírgula está aqui, vai andar duas casas. 0,12 amperes, que, igual o colega disse aí, equivale a 120 miliamperes. Qualquer uma das respostas está certa, de cima ou de baixo. 0,12 amperes ou 120 miliamperes. Então, essa aqui é a primeira resposta, aqui, ó, nessa posição. Vamos para a segunda posição. Na segunda posição, ele fala que o cursor está no ponto médio. No ponto médio, ele estaria onde agora aí, ó? Estaria aqui no meio, ó. Esquece isso aqui. Ele está no meio. A fonte de tensão agora vai enxergar quantos ohms aí ao longo do caminho dela aí? 50, né? 50. Então, a corrente tem que sair aqui, tem que chegar no ponto do meio aqui, e vai passar pela metade da resistência, até sair no ponto A, para daí continuar lá para chegar na fonte. Então, ela vai chegar 50 ohms, a metade. Vai dar o dobro da letra A. Isso, então a corrente vai dar o dobro. Então, a corrente agora vai ser o quê? Vai ser E dividido por R, que é igual a 12 dividido por 50, né? Que vai ser o dobro, né? Igual o colega falou, e vai dar 240 miliamperes. 240 miliamperes ou 0,24 amperes, se preferir. Alguma dúvida tem? Então, bora continuar. Então, na última posição, que é a letra C, ele pede agora na posição A. Qual vai ser a corrente na posição A? Oi? Ia fechar curto aí no caso, né? Isso. Agora ver o que é esse tal de curto. Não, Tá? ele não tem resistência. E agora, qual vai ser a corrente aqui nessa condição? Nenhuma. Vai ser o mesmo 12 amperes. 0,2. Não vai ter resistência nenhuma. Quem disse 12 está errado, mas é a corrente. Tá interessado em achar a corrente, ó. Primeiro, a resistência, igual o colega falou, a resistência vai ser quanto aqui? Zerado. Vai ser zerada, vai ser zero, né? 0 ohms. No caso, a corrente é ser infinita aí, né, professor? Isso, bora discutir isso aqui, ó. Botar R aqui em cima, não? Então, se R é igual a zero, tá? Qual que vai ser a corrente? Aí a corrente já disseram que vai ser infinita. Na verdade, não é bem ser infinito, não, porque infinito é uma coisa que a gente não alcança, não, tá? A gente vai ver por que a gente não alcança. Mas é o seguinte, bora pensar aqui, se a gente tivesse diminuído, a gente estava com uma resistência antes aqui de 100 ohms e achou a corrente de 120 miliamperes. Depois a gente baixou, colocou pela metade aqui a resistência e aconteceu o que com a corrente? Dobrou. Aumentou e dobrou, necessariamente, que foi a observação que alguém fez aí na hora lá, que eu não estou vendo aí quem está falando, né? Eu não conheço por voz, todo mundo por voz. Então, a corrente, ela dobrou. E é o seguinte, se eu continuar diminuindo aqui se eu diminuir essa resistência aqui, o que vai acontecer com a corrente? Vai aumentar. Ela vai aumentando. Vai dobrar de novo. Mas dobrar sim, se dobrar aí depende do valor que eu escolher, tá? Agora, no outro eu peguei a metade. Se eu pegar a metade de novo aqui, será que dobra? Não, mas o cursor não é para? Eu tô caminhando de pedacinho em pedacinho para lá. Tá, entendi. Então, vamos fazer então mais uma conta aí, ó. Vamos pensar que a gente está caminhando na direção de A. A gente estava em 100 primeiro, né? 100 ohms. Baixamos para 50. Vamos baixar agora para 25 ohms. Calcula aí para 25 ohms quanto é que vai dar. 360 miliamperes. 360 miliamperes, né? Ou seja, aumentou. Calcula agora aí para os demais também. Vai calculando junto aí. Calcula agora aqui para... Ô, professor. Oi. Aí, no caso, a corrente seria infinita, só que de acordo com a fonte geradora, né? Seria o máximo, a corrente seria o máximo produzida pelo gerador da energia.
Isso, justamente, eu chegar aí, nessa conclusão sua aí, justamente. Então, bora fazer o seguinte, coloca 10 agora aqui, ó, 10 ohms. Faça a conta aí agora para 10. Fizeram? 10 não, faz para 12, né? Eu falei 10, mas faz com 12, que fica mais inteiro aí, ó. Faz com 12 ohms. Vai dar uma pena. Dá um ampere. E agora, se fizer com 1,2 ohms, dá quanto? amperes. 10 amperes, tá? E se fizer com 0,12 ohms? É 60 amperes. 100 amperes. 0,12 vai dar 100 amperes, né? Observe o que eu estou fazendo aqui. Se fizer agora com 0,012 ohms, vai dar o quê? 1000 amperes, tá? E aí, bora lá para o nosso infinito aí, que alguém falou aí, mas o colega tinha fechado a questão aí, mas vamos concluir todo mundo junto aqui, ó. Aí é o seguinte, ó, à medida que a gente vai diminuindo a resistência aqui, vai ficando bem pequenininho, o que está acontecendo com a corrente aqui, com a taxa de crescimento da corrente? Cresce muito, a corrente está diminuindo. Não, a corrente cresce vezes muito. 10. Está aumentando vezes 10. Deixa eu fazer o teu gráfico para vocês verem aqui, ó, para ficar bonito aqui, fazer coloridinho aqui, ó. Formas, para ficar bem visível isso aí, ó. Como é que eu faço esse gráfico certo aqui? Pegar de novo aqui. Aqui. Tá? Então é o seguinte, nesse eixo aqui, que eu vou chamar de eixo X, vai ser a nossa resistência, tá? E aqui vai ser a nossa corrente. Nossa resistência começou aqui em 100, ó, não foi? A gente baixou ela para 50, tá? Baixou para 25, tá? E estamos nos aproximando aqui de 0. Então, quando a gente estava com... corrige ali, professor, repetiu 50. Sim, repetir aqui, né? 25. Então, é o seguinte, quando a gente estava aqui em 25, em 100 ohms, a corrente era quanto, vocês lembram? A corrente era bem pequenininha, tá? Vou marcar aqui, ó. Era 120, parece, se não me engano. 120 miliamperes, tá? Então tá aqui, ó, 120 miliamperes. Bem pequenininho. Depois a gente veio para 50, ela foi para onde? Ela dobrou, não foi? Então, ela saiu daqui e foi para a linha de cima, dobrou, foi para 240 miliamperes. A gente veio para 50, 50 foi de quanto? 360, né? 300... Oi? Essa aqui de 25 agora foi 360, não foi? Então, tá mais ou menos aqui em cima, ó. Tá mais ou menos aqui em cima, tá vendo? E aí a gente foi criando valores menores aqui, foi 12, foi que eu coloquei, parece depois, foi 12, tá mais ou menos aqui, ó. Chutando aqui. Para 12 deu 1 ampere, não foi? Que é 360, 1 ampere já tá cá em cima, ó. Vocês conseguem perceber aí, aqui 500 estaria mais ou menos aqui, botando em cima, assim, ó. Opa, para ir o gráfico. Então estaria mais ou menos aqui em cima 1 ampere, ó. 1 ampere. Então estaria nessa bolinha aqui. E à medida que a gente foi colocando aqui agora entre 0 e 1, que é esses valorzinhos bem pequenininhos que tá aqui embaixo, aí foi dando aqueles valores bem grandão lá, que eu não posso nem colocar aqui, né? Então vai ser 10 amperes, tá? São 10 vezes essa medida daqui até aqui, ó. Eu vou ter dificuldade em representar aqui para vocês, né? Mas o que a gente pode fazer aqui agora? Ó? A gente pode pegar isso aqui, ó, e traçar uma curva aqui, ó. Se eu consigo fazer aqui, ó, passando por todos os pontos, ó.
Fazer agora daqui para cá. Crescimento muito alto, absurdo. Isso, cresce muito alto aí, ó. Ou seja, isso aqui ela está tendendo aonde aqui, ó, esse valor aqui de cima de corrente. À medida que a gente aproxima de zero aqui, ó, aproxima de zero, esse valor de I aqui em cima está tendendo a infinito, está tendendo a crescer um valor muito grande, tá? Mas aí vem o que o colega falou aí. Ele vai chegar no infinito? Ele não vai chegar no infinito. Por quê? Porque essa bateria aqui, ela está limitada, tá? Então, se for uma bateria de carro, por exemplo, ela tem uma limitação da corrente dela lá, em uma certa quantidade de amperes hora lá, né, de uma certa quantidade de amperes, que ela vai suportar, vamos supor, 60, ela é de 60 amperes hora, por exemplo, né? Significa que se a gente colocasse uma corrente de 60 amperes, ela duraria 1 hora. Mas nesse caso aqui, a gente vai estar colocando a corrente muito acima de 1 ampere, e ela vai se descarregar rapidamente, tá? Então, à medida que a gente vai diminuindo essa resistência aqui, ó, que eu vou colocando, excursionando o resistor, né? Ele está em 100. Aí eu vou diminuindo, 50, 25. Essa bateria vai descarregando cada vez mais rápido, tá? Cada vez mais rápido. E antes de eu chegar, possivelmente, antes de eu chegar no zero, ela já descarregou tudo. Ou se eu girar tudo de vez, né? O potenciômetro, todo de vez para zero, ela vai durar ali alguns segundinhos ali e vai descarregar, tá? E ela não vai fornecer uma corrente infinita aqui, não. Ela vai fornecer o máximo que ela tiver disponível naquele momento para fornecer. Porque lembra que aqui, nesses instantes antes aqui, ela já forneceu um lugar de corrente. E aí vai ter, a gente chama de curto-circuito, né? Quando você está nessa condição aí. E, inclusive, esse circuito, para poder fazer isso com uma bateria de carro, por exemplo, 60 amperes, é muito perigoso, tá? Você fazer um trabalho desse aqui. Porque provavelmente esse potenciômetro aqui tem que ser bem robusto para aguentar essas correntes altas aqui em torno de 60 amperes, tá? Na hora que você estiver perto do zero ali, tá? E a própria fiação aqui também tem que dar conta, senão ela derrete. Ela aquece aqui, igual o caso da extensão que a gente falou antes aí. Vai esquentar aqui, ó, vai ser uma corrente muito alta para ele, vai esquentar e vai derreter. E dependendo da situação, se for muito rápido, é um curto, mesmo pipoco, estoura de vez aí. E até fere quem estiver perto, né? Como eu vi um vídeo esses dias na internet de um cara que foi mexer na bateria lá e a bicha estourou bem no olho do cara. Não sei se vocês viram isso também. Então é isso, tá? Então isso aqui seria a condição de curto-circuito. E para evitar isso aqui, o que vocês acham que deveria fazer aqui? Para evitar, por exemplo, que alguém brincando lá mexesse nesse cursor até colocar ele na posição zero, que seria essa posição de corrente elevada, né? Posição de curto-circuito, que danificaria a fonte aí. O que alguém poderia fazer aqui para resolver esse problema? Na verdade, a gente não falou ainda desse conteúdo, né? Oi? Aumentar a fusível. Fusível não, aumentar a resistência também não, tá? Colocar uma resistência. Isso, colocar uma resistência. Então, a gente não falou ainda, mas se eu colocasse uma resistência em série aqui, que vai ser nosso assunto da semana que vem, eu acho, tá? A gente, acho que dá outra ainda. A gente colocar uma resistência fixa aqui, ó, uma resistência fixa, em série com essa aqui, que é variável, né? A gente resolve isso, tá? Porque quando essa daqui chegar em zero, tá? Mas isso também não vai aumentar, Aumentar o quê? Não está aumentando a resistência, não? Não, você não está... Não está aumentando a resistência. Você aumenta a série a do conjunto, você não está aumentando esse valor aqui. Pelo que eu entendi, você queria aumentar essa aqui, por exemplo, para 200. Se aumentar para 200 ou 500, não faz diferença, não. Tá? Quando ela chegar em valores pequenos aqui, vai tender ao curto de qualquer jeito. O certo aqui é você acrescentar uma resistência fixa em série com ele, tá? Você acaba aumentando, de fato, a resistência, mas não é aumentando o valor do rheostato, não é aumentando o valor da resistência do rheostato. Você coloca um ponto aqui, porque a partir desse ponto, se o cursor estiver aqui, ó, a corrente, obrigatoriamente, ela vai ter que passar por essa resistência de qualquer jeito. E ela tem que passar por esse aqui, já evita o curto-circuito. Que é o que é feito, tá? Então, circuitos com potenciômetro, a gente não vai fazer aqui no curso de eletrônica, né?
a gente não vai montar esse tipo de circuito, mas geralmente, quando você coloca um potenciômetro, você acaba colocando uma resistência fixa em série, ou às vezes duas, tá? Uma de um lado, outra de outro, aqui dependendo de como é que vai ser a configuração ali do circuito. Isso é para evitar esses extremos. Sempre que tiver em um extremo e tiver no outro, você tem um controle ali do que está, para não deixar ter um curto. Mas é só curiosidade, tá? A gente vai ver isso com mais coisa de colocar resistência em série, a gente vai ver daqui umas 2 semanas. E aí, professor, como o senhor está fazendo a chamada? Ah, sim, tem a chamada, né? Quem quiser fazer a chamada, pode fazer a chamada lá direto no negócio, né? No AVA, tá? Mas, de qualquer forma, eu estou fazendo aqui meu controle aqui, deixa eu ver aqui. Então, tá aqui, ó, Romário, César, Genival, Josan, Genival já até saiu aqui, né? Romário também parece que saiu ali. André está na sala, Guilherme saiu aqui. Marcelo. Eu ainda estou conectado. Marcelo aqui, professor. Ah, não, pode ser que é o tempo aqui, ele não atualizou o tempo, então, tá? Quando eu salvar aqui que eu vou ter certeza. Daí, por exemplo, deu umas 2 quedinhas aqui no meio do caminho, ó. Então, eu tenho aqui o controle, tá? Mas quem quiser fazer lá no AVA, pode ir lá e fazer, tá? Então, tá, o nome de vocês está aqui. Quando eu fechar aqui, ele salva. Então, é isso, tá? Nosso slide aqui acabou, nosso conteúdo acabou. Alguém tem alguma dúvida, hein? Até essa aula. Professor, eu coloquei meu nome lá no chat, que não apareceu nessa lista aí, não. Seu nome qual é? Alexandre? Ícaro. Ícaro? Tá aqui, Ícaro Pacheco. Então desculpe, não cheguei, não. Beleza. Mas é isso aí, tá? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Eu só peço a vocês que façam de fato a lista, o dever de casa de vocês nessa questão de ser virtual acaba sendo mais importante ainda do que quando era lá. Já era importante antes, quando era no presencial, mas agora se torna mais importante ainda, tá? Então, peço a vocês que façam lá as atividades, se for o caso, veja os vídeos, responda os questionários, faça tudo que tiver de ser feito. Para quando chegar na prova, você não tiver surpresa aí. Beleza? Pensando em evoluir. Beleza, tchau. Então, boa noite para vocês. Boa noite, tchau. Até a programação.